Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no conhecimento de Deus através desse culto racional. Bem-vindos sejam todos a esse canal Haroldo Lira. Sempre pedindo aos amados aí que se inscrevam no canal, dá o like, compartilha para que essa mensagem chegue a outras pessoas e que sejam libertos da maldição desse sistema chamado de evangélicos. E mais uma vez aqui reunido como igreja para darmos entendimento do evangelho, discernindo as coisas espirituais como espirituais e as coisas carnais como carnal, e explicando o que foi a lei e o que é a graça e o que é o engano do sistema evangélico, do qual o cão guloso chamado pastor prega. Então, amado, nós vamos aqui dar continuidade à pregação da qual nós tivemos como tema: se não é graça, é engano dos cães gulosos, dos pastores, desse sistema desgraçado chamado de sistema evangélico, e que só pregam por torpa e ganância e que não pregam o evangelho. Então, na primeira parte aqui, nós iniciamos aqui explicando o que é a graça de Deus, e que você tem que viver somente pela fé nas obras de Deus, e que não é pelas tuas obras, e que não é pela tua igreja, não é pela igreja do teu cão guloso, da qual não é igreja e sim empresa para te enganar, e sempre dizendo que a igreja de Cristo não é parede, que a igreja de Cristo não é empresa, e que a igreja de Cristo são vidas compradas com o sangue dele na cruz, e que cada um de nós somos um membro da igreja de Cristo, ou seja, nós do qual eu me refiro são os eleitos de Deus, o escolhido por ele desde antes da fundação do mundo. Então, olha, dando continuidade aqui, eu vou abrir aqui em 1 de Timóteo, 1 de Timóteo 1,13, do qual Paulo está explicando sobre a graça de Deus em Cristo, e é o que eu estou falando para vocês. Paulo aqui falou a Timóteo, explicando para ele que ele tinha que ensinar as outras pessoas que deveria se pregar somente a graça, somente o evangelho do qual Deus revelou a Paulo, e que está de Romanos a Hebreus. Então, é exatamente isso que eu venho pregando para vocês na parte 1 e concluindo hoje na parte 2. Aqui, olha, em 1 de Timóteo e 2 de Timóteo, 2 de Timóteo 1,13 diz assim, ó, Paulo falando a Timóteo, admoestando Timóteo como que ele deveria andar na graça, e de admoestar as outras pessoas que eles deveriam viver somente pela fé, e que eles estavam na graça de Deus, e que Deus já tinha feito tudo, né? Deus já fez tudo, e é para você viver somente por fé no que ele fez, e é o que eu estou tentando levar ao entendimento de vocês evangélicos, que não vivem por fé e só vivem por obra, fazendo aquilo que Deus já fez, obedecendo o teu cão guloso e a tua igreja. Então, olha, 2 de Timóteo 1,3, ó, mantém o padrão das sãs palavras
que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Então, meu amado, aqui Paulo está falando a Timóteo e está dizendo para ele ele manter o padrão. O padrão de quê, Lira? O padrão da admoestação, da qual Paulo está explicando para ele, está revelando para ele, que é as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado, que somente está em Romanos a Hebreus, e que é para você viver por fé. E Lira, qual é o padrão das sãs palavras? A nova aliança, macho. A graça de Deus, viver só por fé. Então, meu amado, é para tu viver somente por fé, crendo nas sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sã doutrina, que é a nova aliança, que é o Novo Testamento, que é o novo pacto, que é as 14 cartas de Paulo, e que está somente de Romanos a Hebreu, e que é o único evangelho para o mundo inteiro e para sempre, do qual tem validade. O resto caducou. O resto caducou. Quando o teu cão guloso, chamado pastor, for pregar para tu e abrir a antiga aliança, abrir para ti a mentira, o engano, não é para você aceitar, macho. É para você deixar ele falando sozinho e ir embora. Porque é o único evangelho que deve ser pregado para a humanidade inteira, é somente a nova aliança, dizendo para engrandecer o nome de Deus, né? E dizer para os filhos de Deus que é para tu viver só por fé, macho. Só por fé. Não é para tu ter obra, não é para tu dar dinheiro pro ladrão, não é para tu fazer nada disso. É para viver por fé nas obras de Deus, engrandecendo a Ele, a Cristo, que é o teu único pastor. Então, meu amado, aqui em 2 de Timóteo 1,13, Paulo diz, olha, mantém o padrão das sãs palavras. Qual é o padrão? A graça, macho. A graça de Deus. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus, macho. Então, olha, vocês evangélicos, vocês não têm as sãs palavras, né, pregado por Paulo. Vocês não têm a fé em Cristo Jesus pregado por Paulo. E Lira, o que é que os evangélicos têm? Moisés, macho. Vocês só têm Moisés e o teu cão guloso. Só o teu pastor e a tua igreja. E Cristo vocês não têm. Por quê? Porque Cristo não está em Moisés. Cristo está na nova aliança, no Novo Testamento. E na primeira aliança, que não existe mais, e Moisés e Jesus de Nazaré, que não existe mais, foi a manifestação de Deus que já passou. As coisas velhas que se passaram são exatamente isso aí, que o teu cão guloso prega para tu outra coisa. Então, meu amado, dando continuidade aqui, olha, em Tito, lendo e explicando para vocês que tu tem que viver somente por fé no que Deus já fez, e que está somente de Romanos a Hebreus. Eu vou abrir para tu aqui Tito 1 do 5 ao 9, olha. Olha, aqui é Paulo falando a Tito. Paulo falando a Tito e dizendo isso aqui, olha. Presta atenção, macho.
Tito 1,5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Aqui Paulo está se referindo à igreja de Cristo, a igreja de Cristo sem parede, do qual é a reunião dos membros de Cristo, que pode ser em qualquer lugar, e que deve manter o padrão das sãs palavras, que deve ter somente o evangelho da graça de Deus em Cristo, e que Paulo está explicando para ele lá, para Tito, dizendo para ele, olha, está falando com Paulo está falando com Tito e com as pessoas, com a igreja de Cristo, da geração deles, da igreja de Cristo, tá? Não é a igreja dos homens, macho, que eu estou me referindo. Aqui nós estamos se referindo ao ministério do Espírito. Essa igreja aqui, né, são os filhos de Deus, os eleitos de Deus. Não é a igreja de parede, macho. A igreja és tu. Você é um membro da igreja de Cristo. E o que caracteriza a reunião da igreja de Cristo é o evangelho, macho. O evangelho da graça de Deus em Cristo, onde mostra a tua posição em Cristo, dizendo que Deus já fez tudo por ti e que é para você viver por fé. Não é a macumba do teu pastor. Não é a macumba da tua igreja que não tem evangelho e que só tem roubo. Então, olha, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbítero, conforme te prescrevi. Vamos ver aqui o que Paulo prescreveu, explicou para Tito, como que deveria ser esses presbíteros. Presta atenção, cão guloso. Olha, Tito 1,6. Olha, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. O teu pastor, mas é um insubordinado. Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo. Ele diz que é mentira, junto com vocês. E um infeliz desse, ele diz que é pastor, ele diz que é presbítero, ele diz que é bispo. Como que pode o cara ser presbítero, ser bispo, ser pastor, se o cara não prega o evangelho, macho? Se o cara é insubordinado, o cara é desobediente. Meu amado, é Deus, Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado, o Deus do mundo inteiro. O Deus do mundo inteiro, o Deus dos seus eleitos do mundo inteiro. Ele nos fez ministro de uma nova aliança, macho. Como é que tu pode ser ministro, cão guloso, de Deus, se tu só prega engano, tu só prega mentira, macho? Os pastores, os verdadeiros enviados de Deus, né? Os enviados de Deus, os ministros de Deus, ministro de uma nova, macho, aliança. Como que tu é ministro? Como que vocês são ministros, macho? Como que tu, chapeuzão, tu é ministro de nada? Como que tu é bispo mentiroso, que rouba a igreja de Deus? Como que vocês podem dizer que são bispos, macho? Como? Se tu não prega a nova aliança, se tu não prega a único evangelho que tem nessa Bíblia aqui, que é a graça de Deus em Cristo, onde tu tem que admoestar, pregar para o filho de Deus que ele tem que viver somente pelas obras de Deus, crendo no que ele já fez. Vocês não são nada, macho, nada. Aliás, vocês são ladrão, enganadores do povo de Deus. É isso que vocês são. Então, olha,
é alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, macho. Não só esse cão guloso chamado pastor e esses demônios que diz que são bispo, né, que não é o demônio, não é o demônio dele. É espírito mau. Demônio é espírito mau. Que pode ser para mal ou para bem. No caso deles aí é mal. Então, macho, esses caras, eles são insubordinados. Eles são desobediência ao pai. Nós somos ministros de uma nova aliança. Esses cães só pregam a mentira e o engano. Por quê? Porque a primeira aliança não existe mais. A lei de Moisés não existe mais. Como é que esse cão pode dizer que é ministro de uma nova aliança se ele só prega engano? Que a antiga não tem mais validade, não existe mais, não é mais para ninguém, cão guloso. Então aqui no 7 ele diz, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante. Olha aí, macho, a diferença. Esses caras aí, macho, esse teu cão guloso aí, junto com essa praga aí desse sistema evangélico de uma maneira geral e todas as religiões, eles querem ser Deus, macho. Eles não são só arrogantes, não. Eles têm milagre com hora marcada, macho. Tem milagre com hora marcada. Esses cães gulosos. Então, olha, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Olha aí, macho, a diferença. Um cão guloso desse que só prega por torpe e ganância. É ganancioso, ambicioso, só pensa nas coisas da carne. Esse cão guloso, ele prega que tu tem que levar tudo pro altar, macho. Tu tem que levar tudo pro altar e ao mesmo tempo, esse cão guloso prega pra tu que Jesus vai voltar e que tu vai ficar e que tu é ladrão e que tu que tu tem que levar tudo pro altar, e ele diz que Jesus vai voltar, e eles acumulando bens, acumulando bens de uma maneira em geral, macho. Como é que um cão guloso desse aí não é ambicioso, não é ganancioso? Olha, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Olha. 8. Antes hospitaleiro, amigo do bem. Olha. Sábio, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, macho. Meu amado, tá longe, meu amado, desses cães gulosos. 9. Apegado à palavra fiel. Olha aí. Pegado à palavra fiel, que esse cão guloso não prega nem o evangelho, macho. A palavra fiel é a graça de Deus. É o único evangelho que tem aqui nessa Bíblia e na Bíblia desse cão guloso, macho. E na Bíblia de vocês evangélicos. E que é de Romanos a Hebreus. É a graça de Deus, tudo de graça. E esse cão guloso, ambicioso, ganancioso, ele não prega, porque só prega por torpe e ganância. Então, olha, Tito 1:9, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que os contradizem. Meu amado, esses caras aí, né?
Eles não têm poder para contradizer a ninguém, macho. É o contrário. Nós, da graça de Deus em Cristo, né? Reduzimos esses cangulosos a nada, como eu estou fazendo agora. E que, mais uma vez, né? Eu estou aqui denunciando esse sistema evangélico, dizendo para vocês que é um engano e que não prega a sã doutrina, que não prega a palavra fiel e que são inimigos de Deus e fazem com que vocês sejam inimigos também, que é o diabo, que é o Satanás. Esse sistema evangélico é o diabo, é o Satanás. Porque o diabo não é o diabo dele. O diabo do hebraico é acusador, macho. É acusador. Ele diz que vocês estão roubando a Deus. Ele diz que vocês não deu o dízimo, que o devorador vai na tua casa, que é um gafanhoto. Ele diz que Jesus vai voltar e tu vai ficar. Ele diz que esse Deus que ele te apresentou aí, que não é o Deus da Bíblia, vai soltar câncer no teu filho. Que você está em rebeldia porque o teu dízimo está atrasado. Esse teu desgraçado aí, esse teu diabo, esse teu Satanás chamado pastor, macho, ele só sabe te acusar, ele só sabe pregar maldição para vocês, evangélicos, que vocês não conseguem ver. E que esse Satanás aí, ele se opõe às coisas de Deus. Ele não prega o evangelho. Ele só prega por topo enganância. Ele só prega engano com o único intuito de te roubar, macho. Te roubar e te fazer escravo dessa religião chamada evangélica e que de evangelho não tem nada. Acorda! Então, olha, continuando aqui, que não tem como pregar e não falar mal desses capeta, 1 de Timóteo 15:16, olha. 1 de Timóteo 1:15-16, vou pregar e eu vou ler e vou explicar, porque nós aqui, nós sabemos, tá? Porque nós aqui, nós não vivemos no engano. Nós vivemos aqui nós temos a mente de Cristo, macho. E eu estou pregando para tu aqui, te explicando o que é graça. O que é o evangelho único que tem aqui nessa Bíblia. E é para tu viver só por fé. Sai da mão desse teu ladrão, macho. Senão, tu vai... como a tua descendência inteira, tu vai morrer sem conhecer Cristo, macho. Sem conhecer Cristo, que só está na nova aliança. Olha, 1 de Timóteo 1:15-16, olha, que coisa linda, que esse teu cão guloso aí não prega. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Olha que coisa linda. Qual é a palavra que é fiel e de toda aceitação? A graça, macho. A graça. A nova aliança, o Novo Testamento. Onde esse testamento foi deixado para os filhos de Deus e os cães gulosos não deixam vocês abrirem. Senão vocês estão passando na frente do ladrão. Então, olha, fiel é a palavra digna de toda aceitação. 2 pontos. Qual é a palavra que é digna, que é fiel e digna de aceitação? Qual é? É a lei de Moisés? É a antiga aliança? É a macumba do teu pastor? Não é, macho. Tá aqui, olha. 1 de Timóteo 1:15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. 2 pontos. Vamos ver qual é essa palavra. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, macho. Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu quem? Tá falando contigo? Tá falando comigo? Não, macho. Aqui é Paulo falando a Tito e ele tá explicando aqui o que é a palavra fiel e tá explicando que Jesus morreu. Tá aqui, olha. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu por quê? Porque Paulo está se incluindo, macho. Eu não sou eu, macho.
Eu não é tu. Eu não é o teu cão guloso, que ele não tem entendimento de nada disso aqui. Ele bota isso aqui para ele, para vocês, e bota para tudo pro futuro e diz que tu é um desgraçado, um condenado, que tu não vale nada. E eu já te expliquei para vocês que nós não conhecemos o pecado. O pecado espiritual que nos separava de Deus, aliás, que separava os judeus. Nós somos depois da cruz, nós não conhecemos pecado, macho. Nós não conhecemos pecado. Por quê? Porque depois da cruz já não havia mais pecado no mundo, macho. Porque tá aqui, olha, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo, Jesus, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Paulo está falando aqui com Tito e está dizendo que fiel é a palavra e que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo era um dos pecadores. Por quê? Porque Paulo estava vivendo antes da cruz, macho. Porque Paulo estava vivendo antes do ano 70, do qual Jesus de Nazaré ficou de voltar e já voltou, que vocês estão esperando Jesus voltar e dizendo que é templo e morada dele, tonto, e que Paulo estava antes do ano 70, então Paulo está dizendo que ele é um pecador. Nós não podemos mais dizer que somos pecador, macho. Porque tu dizer que é pecador é tu chamar Deus de mentiroso, macho. E dizer que ele não tirou o pecado do mundo. E que Paulo está falando aqui que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual ele, Paulo, era um dos principais. Por quê? Porque Paulo viveu na primeira era cristã, ou seja, antes do ano 70, e que Deus ainda não tinha tirado o pecado do mundo. Aliás, ele tinha tirado o pecado do mundo, mas só espiritualmente. Quando ele falou na cruz, Tetelestai, todas as coisas se consumou espiritualmente. Mas como ainda havia a profecia de Jesus de Nazaré 24:34, que tudo não passaria daquela geração, e de Daniel 9:24, do qual teria que vir o filho da iniquidade, o filho da perdição, que foi o general Tito, para vingar os judeus que mataram os profetas e mataram Jesus de Nazaré. Então ele foi de assunto aos céus aos 33 anos e voltou 37 anos depois para o cumprimento de Mateus 24:34 e Daniel 9:24, macho. Que o teu cão guloso não sabe de nada disso. Aliás, ele não sabe de nada, a não ser enganar. E que aqui em 1 de Timóteo 1,15, Paulo está falando com Timóteo e diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 16. Mas, por esta mesma razão, me foi concedido misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo. Quando ele está falando aqui, quando ele diz assim, que em mim, ele está falando com ele, macho, Paulo. Paulo aqui, ele está se incluindo. Não é tu e não sou eu, macho. Tu não tem que ler as coisas e dar o entendimento, né? Dar o entendimento e trazendo as coisas tudo pro presente e levando pro futuro. Isso daqui, macho, é passado. E Paulo não está mais vivo. Ele tá se incluindo aqui, dizendo, olha, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, macho, em mim, Paulo, não é em tu e não é em mim. Em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu, esse eu não é tu de novo, macho, e não sou eu, e nem é tu, é Paulo.
Paulo está falando aqui, é ele mesmo. Então ele está dizendo, ó, e servisse eu de modelo, macho. Olha aí que coisa maravilhosa. E como o Paulo é ousado, macho. Paulo aqui é ousado porque Paulo, cara, olha, Paulo foi o único homem do mundo inteiro. Do mundo inteiro, meu amado, do mundo inteiro. Paulo foi o único homem que foi elevado ao paraíso, macho. Ele foi levado ao paraíso, ele diz lá, se em corpo não sei, se em espírito não sei, mas Deus sabe. Isso aqui é lindo demais, meu amado. E que Paulo aqui, cara, ele se garante e ele não tem negócio de arrudeio, macho. Aqui ele traz a responsabilidade para ele. E ele diz aqui que ele, através de Cristo, né? Ele serviu de modelo, meu amado. O nosso modelo para o evangelho é Paulo, macho. É as 14 cartas de Paulo. É o evangelho da graça de Deus em Cristo, do qual ninguém conheceu, nem os profetas, nem Maria. Ninguém conheceu, amado. E que nós, os gentios, Paulo foi levantado para dizer para nós que nós temos que viver só por fé. E eu estou dizendo para vocês, evangélico, macho, sai desse engano, vem para isso aqui que é lindo. Então, olha, 1 de Timóteo 1,16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, ó, Paulo aqui está falando só dele, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu, Paulo, está falando, Paulo está dizendo e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna, macho. Então, meu amado, isso é maravilhoso. Paulo, ele serviu de modelo para todos os eleitos de Deus, macho. Ou seja, isso daqui, esse evangelho aqui, ele é eterno, olha. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu, de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna, macho. Então, isso aqui é maravilhoso demais, meu amado. E o padrão é Paulo. Paulo é o padrão, meu amado. E você tem que esquecer, como eu te falei, né? Tu tem que esquecer o teu cão guloso, né? E adorar a Deus somente em espírito e verdade, lendo as cartas de Paulo e crendo, né, que tu tem que viver pelas obras de Deus, e não o engano, né, do teu pastor, do qual quer ressuscitar a lei de Moisés, quer ressuscitar a antiga aliança que o dono do mundo já cumpriu e aboliu. Então, olha, dando continuidade aqui, já está perto aqui de acabar. Romanos 10:1, olha, presta atenção, macho, que essa pregação aqui não é para te salvar, não é para te salvar para a vida eterna, macho. Essa pregação, né, a pregação da nova aliança é para tu viver por fé e para te salvar da metanoia, para te salvar da tua mente atrofiada, que o teu cão guloso atrofiou. Ou seja, é para te salvar do engano. É o que Paulo vai falar aqui aos romanos. Olha, presta atenção, macho, que isso aqui também é maravilhoso. Olha, Romanos 10:1, olha, irmãos, a boa vontade do meu coração
e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então, macho, Paulo está falando aqui aos romanos. Paulo já está falando aqui depois da cruz, e que Paulo ele está dizendo aqui, está falando da salvação. E qual é a salvação que Paulo está se referindo aqui em Romano, se a salvação é por graça? Então, olha, a salvação ela tem dois aspectos, macho. A salvação ela teve dois aspectos. A salvação para a vida eterna, da qual os filhos de Deus, os eleitos de Deus, já estão salvos pela graça, tudo de graça, através da fé. E só quem vai ter fé são os eleitos dele. Por isso que ele diz, olha, Efésios 2:8, pela graça sois salvo, mediante a fé, e isto o que? A fé não vem de vós. Então, meu amado, nada vem de tu, meu amado, nada vem de tu. Não pensa que tu tem poder de alguma coisa, macho. Imagine de aceitar Jesus, se nem a fé é tua, macho. Tu quer aceitar Jesus? Se ele já te escolheu antes da fundação do mundo, tu sempre foi de Deus, macho. Antes de tu nascer, tu já era de Deus. Porque os filhos de Deus são os espíritos. E que o teu cão guloso, o teu enganador, ele quer te levar a Deus. Quando Deus já se chegou a ti, antes de tu existir, macho. Porque Deus é Pai dos Espíritos. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo, macho. Ele escolheu os Espíritos. Então, amado, olha. Romanos 10:1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então Paulo está falando aqui com os romanos e está dizendo para eles lá, né, que o desejo dele, de Paulo, né, e a oração, a súplica a Deus com relação a eles, né, é para que eles sejam salvos. Salvo de que, Lira? É o que eu estou tentando, fazer, pregar para vocês, para que tu seja salvo. A mesma coisa que Paulo está pregando aqui aos romanos, né? Eu estou pregando para vocês evangélico, com o intuito, macho, com o intuito de que vocês sejam salvos da mente, salvo do engano, macho, salvo desse engano religioso, do qual toda a tua descendência foi enganado, e que vocês continuem sendo enganados. Então, olha, no 2 ele diz, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Ó. Paulo está falando aqui dos irmãos dele, dos judeus, e ele está dizendo que eles têm até zelo por Deus. É como você, mas evangélico. Vocês têm zelo com Deus, pensando que está servindo a Deus, mas pensando que está no caminho certo, mas vocês estão no caminho errado, mas vocês estão no caminho errado porque vocês estão servindo mais a criatura do que o Criador, e vocês não têm Deus, vocês não têm Cristo, e vocês vivem numa doutrina de homem, macho. Numa doutrina de homem, servindo aos homens e não serve a Deus. Você recebe ordem do teu pastor e ele só te engana, e vocês não conseguiram entender isso. Então, no 3 ele diz, ó, porquanto, olha, desconhecendo a justiça de Deus. Vocês não conhecem, macho. Olha, vocês evangélicos, pelo amor de Deus, macho, vocês não conhecem a justiça de Deus. E Lira, qual é a justiça de Deus? O evangelho, macho, de Romanos a Hebreus. A justiça de Deus é tu viver por fé, macho.
Porque todas as coisas ele já fez. É só para tu crer, macho. Então, olha, ele diz aqui no 3, ó. Isso aqui é vocês, macho, vocês evangélicos. Porque, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus, macho. O que é, Lira, não se sujeitar à justiça de Deus? Meu amado, por exemplo, ó, Romanos 6:3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, o que é não aceitar a justiça de Deus? É tu ir para a tua igreja, macho, se batizar na piscina do teu cão guloso. Tu não aceita a justiça de Deus. Tu não aceita o evangelho. Tu não aceita viver por fé que Deus, ele já te batizou no Espírito Santo, macho. Isso é não aceitar a justiça de Deus. Não aceitar a justiça de Deus é Romanos 8:1. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, o que é isso? Aqui está dizendo, né? Aqui está dizendo que nenhuma condenação há, né? Porque a condenação era a primeira aliança. A condenação era a lei de Moisés. E que nós não estamos mais na primeira aliança. Aliás, nós nunca fizemos parte da primeira aliança, né? E que Paulo está falando aqui aos romanos da geração em que Paulo vivia e aos romanos da geração dele, da transição da primeira para a segunda. E que nós somos depois da cruz, nós já nascemos sem condenação, macho. Nós já nascemos sem condenação. Que o teu cão guloso diz que tu é um desgraçado, um condenado. Então, não aceitar as coisas de Deus, não aceitar a justiça de Deus, é isso, macho. É tu não aceitar o que Deus já fez e tu quer fazer. Então ele diz assim, ó: porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, macho. E Lira, o que é a nossa própria justiça? Qual é a justiça do evangélico? Qual é a justiça do cão guloso? Subir monte, descer monte, fazer a macumba da Santa Ceia, dar dízimo, fazer a oração de joelho, rodar no mistério, mentir dizendo que Deus mandou dizer, que Deus está falando. Tudo isso aí é macumba, macho. Não tem nada a ver com Deus. Então, olha, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Ou seja, vocês não aceitam o evangelho, macho. Vocês não se sujeitaram à justiça de vem de Deus. Não vocês, só vocês evangélicos. São todas as religiões do mundo inteiro, macho. Macho, olha, tem lugar aí que as pessoas trocaram Deus por uma vaca, macho. Trocaram Deus por um jumento. Trocaram Deus por uma cobra, macho. Trocaram Deus por um viado. Meu amado, você acha que Deus está satisfeito com o mundo, macho? Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detém, que esconde a justiça de Deus, macho. Esconde a justiça e manda o cara adorar a Maria, que é defunta. Manda as pessoas adorar um pedaço de pau. Manda as pessoas acender vela.
Manda as pessoas tomar um copo d'água depois da macumba. Manda as pessoas adorar São Francisco, Padre Cício, Irmã Dulce. Meu amado, aqui o Evangelho diz, inteligentes religiosos, a palavra diz aqui que Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém, macho. Acorda, macho. Então, meu amado, olha, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Não aceita, macho. Vocês não aceitam, vocês dizem que tudo é mentira. E Romanos 10:4, isso aqui é que tu não aceita mesmo, macho. Isso aqui é que tu não aceita mesmo, que tu quer se justificar no engano, né, da antiga aliança que não existe mais. Romanos 10:4, porque o fim da lei, macho, o fim dessa tua macumba aí, é Cristo, cara. É Cristo. Vai pregar as cartas de Paulo, vai pregar a nova aliança, vai ser ministro de uma nova aliança, se você se garante, macho, se tu entende de alguma coisa, que você não entende de nada. Olha, eu vou mandar mais um recado para vocês aqui, cão guloso que se dizem pastores. Eu quero fazer um desafio para vocês aqui, para vocês pregar a nova aliança, macho. Eu quero fazer esse desafio para vocês, né, chamado cão guloso, que se dizem bispo, apóstolo, que diz que são professores das escolas dominicais, que dizem que são doutor em teologia. Eu, Haroldo Lira, do canal do YouTube aqui, eu estou desafiando vocês a pregarem a nova aliança, macho. Eu estou desafiando vocês a ser ministro de uma nova. Eu duvido vocês pregar, seus enganadores. Então, meu amado, Hebreus 13, 9 e 10, pregando e desmascarando esses mentirosos, esses enganadores, que se dizem pastor. Hebreus 13, 9 e 10, ó, cão guloso. É pra tu pregar isso aqui, cão guloso, que tu não vai pregar nunca, porque isso aqui é dom. E Deus não te dá dom, cão guloso, porque tu só pensa em roubar. Hebreus 13, já tá terminando, 9 e 10. Olha, cão guloso, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale está o coração, o entendimento, viu, cão guloso? Não é o coração que pulsa sangue, não é. É o entendimento que vocês não têm. Romanos 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrina várias e estranhas, porquanto o que vale está com o coração confirmado com graça, macho, com a nova aliança, com o ministério do Espírito, o qual eu acabei eu acabei de pedir para tu pregar isso aqui, que tu não sabe, macho. Tu não sabe. Tu só sabe enganar. Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrina várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos. Pão com suco, macho. Não é para tu pregar pão com suco. Vocês evangélicos, né? Aqui tá dizendo que não é, macho, para tu se envolver com doutrinas várias e estranhas. E o que é doutrinas várias e estranhas? É toda a macumba que não é a graça. É toda a macumba que não é o evangelho. É toda a macumba que não é as cartas de Paulo. Ou seja, não é a macumba do teu pastor. Não é comer pão, não é comer suco.
É o que está dizendo aqui, olha. Não vos deixeis envolver por doutrina várias e estranha, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, com a doutrina, e não com alimento, macho. Não é com alimento. Não é pão, não é suco. Não é. Pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Ou seja, os judeus, os hebreus, né? Eles passaram a vida inteira comendo pão, comendo suco, subindo no monte, descendo no monte, dando dinheiro pro ladrão. E o que foi que eles conseguiram? Isso aqui, ó. Pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam, macho. E no 10 ele diz, ó, possuímos um altar. Aqui é pro cão guloso, ó. Isso aqui é pro cão guloso. Pro cão guloso e para vocês, evangélicos. Porque esse altar aqui, vocês não têm, macho. E o que é que os evangélicos têm, Lira? O altar da empresa do cão guloso, que ele chama de pastor. Esse é o altar, que é o altar humano. E o nosso altar é Cristo, macho, que vocês não têm. Então, olha, Hebreus 13:10, olha. Presta atenção, macho. Tira a água congelada da tua cabeça e raciocina um pouco. Porque, meu amado, o evangelho diz que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, macho. E que quem se une o Senhor é um só Espírito com ele. Olha, como eu já te falei 50 vezes, Deus, ele botou duas sementes no mundo, macho. Ele botou o trigo e ele botou o joio. E somente o trigo é que vai crer. Ou seja, só os eleitos de Deus é que vão crer. E que nada é teu, porque tudo é dele. Tudo depende dele, nada depende de tu, macho. A fé não é tua. Nada é teu. Ninguém poderá dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, macho. Se tu não é um eleito de Deus, se tu não é um escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo, macho, olha, vai treinando aí, porque quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E ninguém poderá dizer Jesus é o Senhor se não tiver o Espírito Santo. Então, vai treinando, macho, vai treinando aí devagarzinho, cara. Vai treinando, porque, meu amado, se tu não é de Deus, macho, tu não pode dizer nem Jesus é o Senhor, cara. Tu vai gaguejar, tu vai tossir, tu vai tudo, macho. Tu vai gaguejar, tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir. Porque ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. E só quem vai entender o evangelho são os eleitos de Deus, não por causa de mim, macho. Eu entendi o evangelho porque o Espírito que habita em mim testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus, cara. É isso. E olha, Hebreus 13:10, olha. Possuímos o altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, macho. Vocês, pastores, macho. Vocês não têm direito, vocês não têm direito de comer, né? Não tem direito de comer nesse tabernáculo. Por quê? Porque o nosso tabernáculo é Cristo, macho. E o teu tabernáculo é tijolo, é parede. Então, vocês estão fora. Vocês não têm direito. Está aqui, ó. Romanos 13:10. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer. Não é comer feijão não, tá? Não é comer feijão não. Porque tu só vê as coisas literal. Tu só pensa na carne. Então, olha. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Vocês, macho. Vocês. Então, olha, continuando aqui para terminar, em Hebreus 12:28,
Hebreus 12, 28, tentando levar ao entendimento do evangelho para os evangélicos. Nós estamos pregando aqui a graça, o único evangelho que tem nessa Bíblia, e estamos lendo e estamos explicando, porque para isso é que Deus nos deu o dom, tá? Que aqui não é óleo na cabeça para fabricar ladrão, não. Aqui é dom. Hebreus 12, 28, olha. Por isso recebemos nós um reino inabalável. Isso aqui é lindo demais, macho. Com a mente de Cristo. Por isso recebemos nós um reino inabalável. Retenhamos a graça, ó, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, macho, olha, Paulo está falando aqui aos hebreus, né? E ele está dizendo que nós recebemos um reino inabalável. Qual é, Lira, o reino inabalável que todos os eleitos de Deus já receberam e que nós estamos vivendo? Qual é esse reino? O reino de Cristo, macho. O reino espiritual, macho. É o reino espiritual. Nós já estamos reinando em plena... nós estamos reinando em vida, macho. Em plena vitória. Porque nós recebemos um reino inabalável. O reino do Cristo ressuscitado. O reino do Deus espiritual. O Deus para sempre e que habita em nós. Um reino, né? O reino do qual tu tem que viver só por fé, macho. O reino espiritual. Não é pão e não é suco. Olha, Hebreus 12, 28. Isso aqui é muito lindo, macho. Olha, por isso, recebendo nós um reino inabalável, macho. É inabalável, já está tudo pronto, macho. É esse reino que nós, da graça, nós vivemos pela fé. Retenhamos, ó. Retenhar é trazer para tu, macho. É viver. Reter é trazer para você. Entende? É reter, trazer para tu. Aceitar. Crer. Olha. Por isso recebendo nós um reino inabalável. Retenhamos a graça. Ou seja, o que eu estou pregando para vocês. Pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Ó, com reverência e santo temor. Macho, isso aqui é maravilhoso. É totalmente o contrário dos evangélicos, macho. Qual é a reverência que os evangélicos têm com relação a Deus? Meu amado, aquela multidão de gente na Arapuca, né? Nessa roubalheira desses pastores, quando ele chega, todo mundo se levanta, macho. E todo mundo senta. Quando vai ler a palavra, né? Todo mundo se levanta. E todo mundo senta. E todo mundo se levanta. E todo mundo senta. Mas, meu amado, ter reverência a Deus não é tu tá se levantando e tá sentando, levantando, sentando, levantando, sentando. Não é, meu amado. É tu crer nas obras de Deus. É tu crer nesse reino inabalável, macho. Entende, cara? É tu crer na graça de Deus, cara. É tu ter o evangelho. Olha, Hebreus 12, 28, ó. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Meu amado, esse reino aqui, né, que nós já recebemos, é muito diferente do que esse teu cão guloso prega, macho. Como vocês não conseguem ver isso? Macho, esse chamado culto de vocês tem mais diabo, satanás, demônio, né, do que Deus, cara. E quando aparece Deus, né, quando aparece o Deus, não é o da Bíblia, macho. Esse Deus de vocês aí é um lascado. Esse Deus de vocês aí é um pobre, macho, é um miserável. É um desgraçado esse Deus de vocês, macho. Por quê? Porque, macho, esse teu Deus aí, ele te solta a mão, cara. Ele vai te deixar porque o teu dízimo tá atrasado, macho.
Esse teu Deus aí, ele quer participar do teu salário que não dá nem pra tu, macho. Esse teu Deus aí, tu tem que trabalhar pra dar 10% do teu salário que não dá pra tu comer mais nem ovo, macho. Que Deus é esse, cara? Esse Deus não é da Bíblia, macho. Esse teu Deus aí solta o câncer no teu filho, porque meu amado, não dá nem pra falar, meu amado. Será, cara, que vocês não conseguem entender nada, vocês evangélicos? Porque, meu amado, quando não é pregado pra tu, cara, tudo bem. Mas a gente tá aqui abrindo a Bíblia, macho. Nós estamos mostrando capítulos e versículos. Nós estamos dando um entendimento espiritual do qual Deus ele nos deu para repassar para vocês, macho. Não é para ficar para nós. E aí de nós se não pregar. Meu amado, nós já estamos no reino inabalável, meu amado. Lira, o que é um reino inabalável? Meu amado, é o reino de Deus, macho, inabalável, do Todo-Poderoso, macho. Olha, Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, macho, a nova aliança, o Novo Testamento, de Romanos a Hebreus, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Como é que a gente serve a Deus de uma maneira agradável? Macho, através da graça, através das cartas de Paulo, lendo e crendo no que Deus já fez, macho. É isso que tu serve ele. Tu engrandece o nome dele. Por quê? Porque Deus, né? Ele saiu do trono dele e ele veio aqui para essa terra para ser humilhado, macho. Ele foi humilhado por nós. Ele foi humilhado, ele foi morto. Ele foi cuspido, meu amado. E vocês, cara, ao invés de engrandecer o nome de Deus, tu tá preocupado com a tua arapuca que tu chama de igreja, macho. Tu tá preocupado em servir o teu ladrão chamado pastor, e que vocês ficam aborrecidos, né, quando a gente fala mal do cão guloso, macho. Por que, Lira? Porque vocês não servem a Deus, cara. Vocês evangélicos, vocês não servem a Deus. Então, meu amado, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, macho. Vocês não têm temor a Deus, né? Mas Deus está metendo a chibata em vocês e vocês não estão vendo, macho. Deus está metendo a chibata em vocês e o cara diz assim: e aí, irmão? Você fala com o evangélico, né? E aí, irmão, como é que vai? Tô na prova. Eu tô na prova. Meu amado, não acaba não, meu amado, essa prova. Não acaba não. Como é que tu vai, irmão? Eu tô no manto. Meu amado, não acaba esse manto. Como é que vai, meu amado? Tô aí no mistério. Tô passando pela prova. Meu amado, nós os gentios, né? Nós não passamos pela prova, macho. Nós já nascemos aprovados, macho. Todos nós, os brasileiros, todos nós, as pessoas do mundo inteiro, os eleitos de Deus depois da cruz, nós não passamos pela prova. Quem passou pela prova foi quem viveu antes da cruz, ou seja, antes do ano 70. Tu tem 2000 anos? Tu não tem, ô tonto. Então, quando tu nasceu, tu já nasceu aprovado, macho. Quem passou pela prova foi os judeus, do qual tinham que cumprir a lei de Moisés, que eram 613 mandamentos e ordenanças, do quais eles não conseguiram cumprir, e que Deus se revestiu de carne e veio e cumpriu toda a primeira aliança, a lei de Moisés, e aboliu, macho. E eles foram reprovados. Sai dessa macumba, macho. Sai dessa macumba. Então, cara, para terminar aqui, olha, Romanos 5,17. Isso aqui, macho, isso daqui é o único evangelho, né?
do qual existe aqui nessa Bíblia. E só quem prega é quem tem dom, macho. Só quem prega é que não é enganador e que quer engrandecer o nome de Deus e tirar os filhos de Deus do engano, macho, que é essa religião evangélica e todas as outras. É Romanos 5,17, ó, para findar aqui, que já está com mais de 1 hora, que eu não ia nem chegar a isso tudo, mas aqui não é macumba, aqui é abrindo, lendo e explicando, macho. Por isso que passa assim. Então, olha, Romanos 5,17 para findar. Se pela ofensa de um e por meio de um só, olha, quem foi que por meio de um só veio a ofensa, veio o pecado? Não para mim e não para tu. Para quem viveu antes da cruz. Aliás, para quem viveu antes do ano 70. Quem foi? Adão. Então, olha, Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só. Por meio de um só quem? Está falando de quem? De Cristo, macho. Está falando de Deus. E por meio de um só reinou a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então, macho, olha, é para tu reinar em vida ou é para tu reinar lá no céu? De acordo com esse texto aqui, está dizendo que é para tu reinar aqui em vida, macho. É para tu reinar aqui em vida, crendo que Deus, ele já fez tudo, macho. Entende? Olha, Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, aqui está falando de Adão. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, ó, por meio de um só. Aqui já vai falar de Jesus, de Deus, de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, macho. Então, olha, de acordo com esse texto aqui, não é que tu ainda vai reinar, macho. Aqui Paulo está falando reinarão, por quê? Porque aqui Paulo está antes do ano 70, está antes da volta do Filho do Homem, então Paulo está dizendo reinarão. Antes, porém, contudo, todavia, trazendo para os dias de hoje, ou seja, quase 2000 anos após o ano 70, após a vinda dele, após a conclusão disso aqui, nós não reinarão, nós já estamos reinando, macho. Nós já estamos reinando em vida. Entende? Então, olha, explicado essas coisas, você tem que reinar em vida. Você tem que viver despreocupado, sabendo que nós só temos uma vida, porque o homem, ele está ordenado a morrer somente uma vez, macho. O único que ressuscitou no terceiro dia, que o teu ladrão diz que é mentira, junto com vocês evangélicos, porque para vocês ele não voltou, e vocês são tão tontos, são tão sem entendimento de absolutamente nada, que tu diz que ele não voltou, né? E que tu diz que é templo e morada dele. Então, macho, explica para mim isso aí. Explica para mim isso aí, vocês evangélicos e vocês canguloso. Explica para mim como é que vocês estão esperando Jesus voltar e ao mesmo tempo tu diz que é templo e morada dele. Como é que explica isso aí? Fala para mim, macho. Tu faz a macumba da Santa Ceia, fazer isso em memória de mim. Isso foi a Páscoa, macho. Isso foi a Páscoa que está lá em Lucas 22,
do 14 ao 19, e que Jesus de Nazaré falou para os discípulos dele: fazer isso em memória de mim até que eu volte. Isso o que? A Páscoa, macho. Fazer a Páscoa, que era 7 dias. Então eles iam fazer só 2 dias, porque no terceiro dia ele voltou. Ele ia voltar, que já estava escrito. Já estava escrito que ele ia voltar. Eles lá não são tontos que nem vocês não, macho. Que vocês receberam a ordem do teu ladrão para comer pão e comer suco e dizer que é a macumba da Santa Ceia, e vocês não entendem de nada, e desconhecendo a justiça de Deus, vocês praticam a própria justiça de vocês e vivem aí tudo tonto, macho, sem saber de nada. Então, macho, vamos acordar. Eu tô aqui para pregar para vocês, não é para te aborrecer, é para tu entender o evangelho, macho, e sair dessa macumba. Graça e paz.